Olá pessoal, bom dia. Hoje nós veremos uma continuidade, dos tipos de análises que são feitas em rochas sedimentares terrígenas. Então, na aula passada nós vimos as análises feitas dos tipos de poros existentes nessas rochas e hoje nós veremos a análise textural, e mineralógica que é feita em arenitos. Gostaria de salientar que essa gravação, essa aula, não pode ser reproduzida, não pode ser feito download e não pode ser compartilhada. Essa aula será utilizada somente pelos alunos matriculados na unidade curricular de bacias sedimentares, técnicas de análise de bacias sedimentares, da Unifesp, no formato ADE do ano de 2020, ok? Bom, então vamos ver que tipo de análises são feitas, em continuidade para se descrever e caracterizar os arenitos. Então, como a gente viu, a análise granulométrica, e forma dos grãos, é uma forma de se reconhecer o tipo de transporte que esses grãos tiveram desde a sua origem, a sua área-fonte, até os ambientes de sedimentação. Então, essa é uma das análises que é feita, para se entender o resultado final do depósito e como isso pode implicar, que a gente vai ver mais para o final da aula, na qualidade de um reservatório. Então, esse tipo de análise é feita para se entender essa característica física do reservatório. Também é realizada a análise da maturidade, desses depósitos, ou seja, o quanto esse transporte acabou por favorecer a concentração, a maior concentração de grãos minerais ou litoclastos ou bioclastos resistentes ao transporte. Isso também vai favorecer futuramente na concentração do depósito gerado de grãos mais maturos, mais resistentes aos processos de transporte e intemperismo, vão influenciar na qualidade futura do reservatório, se ele se tornar um reservatório. Então, essa maturidade textural, a gente analisa a quantidade de argila presente e o grau de arredondamento desses grãos. A gente vai explicar mais para frente o que significa isso. E também, como eu falei, a maturidade mineralógica. Quais os minerais, mais estáveis, quer dizer, que não são facilmente dissolvidos, seja no transporte, seja no intemperismo físico-químico, seja durante o soterramento da bacia, onde percolam-se fluidos, o próprio fluido depositado junto com sedimentos pode permanecer na bacia e, sob novas condições de soterramento, de pressão e temperatura, eles podem se rearranjar e passar a dissolver ou precipitar outros minerais nos espaços porosos, ou pode dissolver, por exemplo, alguns minerais menos estáveis àquelas novas condições de pressão e temperatura naquela profundidade que a bacia estiver sendo soterrada, Isso também vai influenciar muito na qualidade do reservatório. Então, essas análises são feitas para que se tenha uma noção e uma previsibilidade de quão permeável ou porosa será a rocha de um determinado reservatório que tenha X, Y, Z de composições químicas ou características físicas, E a gente vai aprender também a classificar um pouco do grau de compactação, para saber se a geração de cimento ou argilo minerais foram feitos quando o sedimento ainda estava na superfície, sob condições ambientais específicas, ou se aquilo foi sendo gerado conforme foi ocorrendo o soterramento, logo depois do soterramento, muito tempo depois do soterramento, dezenas de milhões de anos depois,
whatever, e como que aquilo implica na caracterização da qualidade do possível reservatório. Então, a primeira coisa que a gente faz nessa análise granulométrica e da forma dos grãos é se reconhecer, por exemplo, como, né, é a aparência dos clastos presentes, sejam eles clastos detríticos de minerais, clastos detríticos de litoclastos, bioclastos, o que for. E qual a quantidade da matriz, né? Leia-se aqui, argila presente naquele depósito. Então, os clastos são todos aqueles fragmentos que compõem a rocha, desde silt a matacão, e aí você já tem essa noção de granulometria da aula de terrígenos. E a matriz são todos os fragmentos na fração argila ou silt misturado, né? E quer dizer, é o material mais fino que está entre os clastos. Então, nesse contexto, nós analisamos o grau de seleção desses grãos, o grau de arredondamento dos grãos, o grau de esfericidade dos grãos e a fábrica, que na realidade, né, vamos chamar aqui de trama desses grãos, né, como se fosse a organização desses grãos dentro do depósito. Então, o grau de seleção, a gente analisa, visualiza mais ou menos a distribuição dos tamanhos dos clastos presentes. Mesmo que ele seja, sei lá, composto por arenitos finos, médios ou grossos ou muito grossos, etc., a gente analisa e vê se o tamanho dos grãos tem mais ou menos uma mesma distribuição, ou se pelo menos ele tem distribuições e tamanhos muito próximos, ou se esse tamanho, essa granulometria é muito diferente, né, entre si. Por que que isso vai me interessar? Se eu tenho, né, uma boa seleção granulométrica, quer dizer, os grãos que compõem a rocha possuem basicamente, né, tamanhos muito semelhantes, ok? Eu tenho uma boa preservação, posso ter futuramente no reservatório, se não crescimento ao gelo mineral, uma boa preservação dos poros, ou de tamanhos de poros, né, mais ou menos do mesmo tamanho. Porém, se eu tenho uma má seleção granulométrica, quer dizer, eu tenho diversos clastos e outros clastos menores ocupando os espaços porosos, quer dizer, eu tenho uma diminuição do meu espaço poroso. Olha aqui o que sobra, né, em relação a isso aqui. Então, lembra que a gente viu na aula passada? A quantidade de porosidade não está relacionada com a permeabilidade. A permeabilidade está relacionada com o tamanho de poro e o tamanho da garganta de poro. Então, nesse caso, nós teremos tamanhos de poros muito menores do que neste caso, né, em que a seleção dos grãos, né, favorece a construção de tamanhos de poros mais similares, né, dentro do reservatório, dentro do depósito. E aqui, se eu tiver que gerar, né, se eu tentar tirar o petróleo, né, que ao longo dos milhões de anos conseguem preencher essa porosidade diminuta, né, pela pressão da capilaridade, etc., se eu quiser retirá-los, né, por exemplo, na recuperação, vai ser muito mais difícil, porque a garganta de poro nessa região é muito menor do que nessa região de poros existente entre grãos, né, clastos, que tenham mais ou menos
a granulometria semelhante, né? Então, isso é muito importante nós analisarmos se ele tem uma boa seleção granulométrica, então ele pode variar de boa seleção granulométrica, seleção variável e má seleção granulométrica, ok? Aqui a gente vê um exemplo, né? Como ele varia de boa seleção granulométrica e progressivamente vai aumentando a pobremente selecionado. Muito bem selecionado, moderadamente bem selecionado, moderadamente selecionado, pobremente selecionado, muito pobremente selecionado, tá? Então, essa seleção, quem faz essa seleção? Os processos de transporte, seja por rio, vento, etc. E aí vocês vão ter uma noção melhor em geologia do petróleo. Eles mesmos selecionam a granulometria, né? Então, um ótimo exemplo de um agente de transporte que seleciona a granulometria é o transporte eólico, né? Que transporta principalmente arenito médio e fino, ou, né, no caso da praia, as ondas, né? Onde a gente vê uma seleção granulométrica muito bem definida, como a gente pode ver na Praia de Santos, por exemplo, em que a gente não vê cascalhos maiores, etc. Quando a gente vê cascalhos maiores, por exemplo, é resto de concha, que às vezes pode ter sido trazida por eventos de tempestade, em que a onda tem mais energia para trazer classes maiores. Mas, no geral, as ondas de tempo bom, elas acabam selecionando uma granulometria, né, que está disponibilizada pelo intemperismo, né, e acaba organizando ao longo da praia. Né? Então, ele pode ser tanto uma organização, dependendo da energia da onda, de arenitos finos, médios, arenitos grossos, cascalhosos. Né? Então, temos praias em que temos cascalhos, mas também a ação da onda naquela região é muito mais potente do que em outras regiões. Né? Então, é isso. Então, aqui nós temos um exemplo de um arenito, né, com boa seleção granulométrica. Então, vocês vejam que, no geral, a gente tem clastos mais ou menos do mesmo tamanho, ok? Apesar de ter alguns pequenos, mas no geral, visualmente, a gente vê que eles têm o mesmo tamanho. E nesse caso aqui de baixo, esse grão aqui destoa bastante desse tamanho de grão aqui. Deixa eu pegar uma corzinha melhor para destacar. Então, nós temos esse grão, nós temos esse grão, esse bioclasto aqui, tá? Esse grão aqui, vocês vejam, né, como é bastante diferente o tamanho dos grãos, né? Nesse caso aqui, aí ele é classificado como má seleção granulométrica, é mal selecionado. Pode ser má seleção granulométrica ou má seleção textural. Porque texturalmente os grãos, o tamanho dos grãos, não me importa se é um litoclasto, não me importa se é um bioclasto, não me importa se é um quartzo, né? Me importa só o tamanho, a diversidade dos tamanhos dos grãos. Então, eu classifico como má seleção granulométrica ou má seleção textural. E nesse caso, a gente tem, né, uma moderada seleção granulométrica, né? Mesmo que a gente tenha dois tamanhos principais, vocês vejam que predominam esses dois tamanhos, né? E arredondamento? Arredondamento e esfericidade são duas coisas diferentes. Então, eu posso ter um clasto, né? Quando o intemperismo físico atua, né? Para fragmentar uma rocha pré-existente, então ele gera clastos, né? Como a gente viu na aula de intemperismo, angulosos. E conforme esses clastos vão sendo transportados pelos agentes de transportes, rios, ventos, etc., as suas bordas vão sendo arredondadas ao longo do transporte, né? Porque pelo transporte, então a gente vai desgastando as bordas e vai arredondando as bordas dos grãos. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse grão aqui
onde as bordas não estão arredondadas, e vocês vejam que a gente tem bordas pontiagudas. Então, aqui ele tem, não tem arredondamento, né? É angular, muito angular, né? Porque a gente tem bordas angulares, né? Então, ele varia de bem arredondado, aí vocês vejam aqui que esse grão tá, a superfície dele está bem arredondado, né? E aí você vai vendo que tem outros grãos que tem uma ponta não arredondada, mas no geral ele tem arredondamento. Então temos toda essa variação, bem arredondado, arredondado, subarredondado, subangular, angular e muito angular, né? Não precisamos ser tão criteriosos como essa classificação, mas saber reconhecer bem arredondado, subarredondado ou subangular e angular já é o bastante. Então, aqui nós vemos que os classos aqui, né, são bem arredondados, ok? Aqui também as bordas são bem arredondadas, estão vendo? Ou em alguns locais subarredondados, mas no geral a gente tem grãos com bordas arredondadas. Sejam litoclastos, como esse pretinho que eu estou delineando, sejam quartzo, ou possivelmente nesse caso, não sei se esse caso, é feldspato. Aqui em cima a gente pode ver, por exemplo, né, os clastos angulosos. Veja esse clasto, deixa eu marcar com outra cor aqui, vou marcar em verde. Aqui, ó, clasto anguloso, clasto anguloso. Esse aqui, ó, clasto anguloso. Deixa eu dar um Ctrl Z para vocês verem aqui, ó. Tá? E aí vocês notem que os clastos angulosos, nesse caso, aqui outro clasto anguloso, eles são principalmente os clastos menores. Então, no processo de transporte, os clastos menores tendem a ser menos arredondados do que os clastos maiores, como esses aqui, né? Esse aqui está bem arredondado. Esse aqui bem arredondado, ok? Mas como é que eu classifico, né? Se o depósito possui clastos angulosos ou arredondados, ou subangulados. Então, eu posso classificar esse aqui como subarredondado, um depósito, né, que pode virar reservatório subarredondado. Mas aqui eu vejo que todos os meus classes têm um arredondamento muito bom. Então aqui é muito arredondado, tá? E o que é esfericidade? Esfericidade é todo o grão que, né, caberia, né, vamos imaginar assim, numa esfera. Então vocês vejam que esse grão, se a gente, né, traçar uma esfera aqui, ele não cabe numa esfera. Ele tem um formato alongado, ok? Esse não, esse aqui é esférico. Então, um grão pode ser esférico, tanto arredondado como medianamente arredondado anguloso ou anguloso. Ele é esférico, bastante esférico. Porém, ele pode ser arredondado ou anguloso, e toda a variação que existe entre intervalo, porém não esférico, né, com baixa esfericidade. Então, quando a gente vê aqui, pessoal, a gente tem grãos, aqui litoclasto arredondado, porém não esférico. Esse grão anguloso ou subanguloso, porém esférico. Não esférico, esférico. Grão não esférico, baixíssima esfericidade, esférico. Esse aqui podemos considerar como esférico. Grão não esférico, grão não esférico, né? Grão esférico, né? Por quê?
Opa. Aqui, se a gente, né, gerar uma esfericidade, um traçado esférico, a gente vê que ele não cabe, né? Aqui a gente vê que tem grãos angulosos. Veja esse aqui. Veja esse aqui, então, né, até pontiagudo. Ok? Porém esféricos. E podemos ter grãos angulosos. Esse aqui. Ou esse aqui. Não esféricos, né? Se eu traçar um traçado esférico aqui, vocês vejam que ele não cabe, ok? Má seleção granulométrica, né? Subanguloso, nesse caso. Essa parte aqui, furtacor aqui, meio que homogênea, é o cimento carbonático, tá, pessoal? Os grãos são esse aqui. Então, aqui nós temos uma má seleção granulométrica em classes subangulosos, ok? No geral, eles são esféricos, mas nós temos grãos não esféricos. Aqui, né, tem talvez boa parte, né, é não esférico, porém, eles são subarredondados também, porque tem grãos tanto angulosos, olha esse aqui, quanto grãos arredondados, tá? Má seleção granulométrica. Esse aqui é um exemplo de má seleção granulométrica, tá? Tamanho desses grãos e olha o tamanho dos outros grãos que tem aqui, ok? Aqui é a mesma coisa, nós temos grãos diminutos, minúsculos, e grãos maiores. Má seleção granulométrica de classos angulosos, então vocês vejam aqui a angulosidade dos grãos. Tem arestas, olha as arestas desse grão, completamente pontiaguda. Quer dizer, ele foi muito pouco transportado, né? Quer dizer, logo que ele foi gerado na rocha-fonte, ele já foi depositado muito próximo. E esse aqui nós temos, né, poucos angulosos, mas a maioria arredondados, mesmo não sendo esféricos, tá? Tá, pessoal? Então, não confundam arredondamento com esfericidade. Aqui, ótima seleção granulométrica, né? E bastante arredondados. Vejam esse exemplo aqui. Boa seleção granulométrica e arredondados. Grãos arredondados. Principalmente esféricos. São poucos os não esféricos, né? São poucos, porque a maioria aqui tem aspecto e forma esférica. Esse aqui possui grãos arredondados. Vocês vejam que os grãos estão arredondados aqui, né? Com essas bordas, na sua maioria. Ok. Porém, má seleção granulométrica. Olha o tamanho desse grão. Olha o tamanho desses grãos. Tá? Aqui vocês vejam que a gente tem, né? E esse espaço escuro aqui é a porosidade. Vocês vejam que a gente tem uma melhor distribuição de tamanho da porosidade com gargantas de poro não muito pequenas, enquanto aqui, né? Veja essa garganta de poro aqui entre esses dois grãos. Essa garganta de poro aqui. Essa outra aqui entre esses grãos. Bastante diminuto. Então, com certeza aqui a permeabilidade vai ser pior do que nesse exemplo aqui, né, do fluido. A porosidade pode ser idêntica. O volume de porosidade nessa amostra e nessa amostra pode ser idêntica, porém a permeabilidade vai ser prejudicada pelo tamanho de poro, né, da garganta de poro nesses locais em relação a essa amostra aqui à esquerda, ok? E a trama da rocha, né?
Então, lembra-se que a gente está pegando material disponibilizado na rocha-fonte, o agente pega ele, seja rio, seja vento, fluxo de gravidade, etc., e transporta até a bacia sedimentar, né? Só que, além dele selecionar, arredondar, etc., né, o grão, né, ele também, o processo, ele chega a organizar esses grãos em determinadas estruturas. E essas determinadas estruturas, em escala mesoscópica, aqui, então, a gente estava falando de escala microscópica, né? Na questão de verificar como pode se comportar a permeabilidade entre os clastos. Aqui, a gente está já visualizando escala mesoscópica, escala, né, escala de mão, escala de testemunho, escala de tamanho de rocha, né? Em que talvez essa organização desses grãos aqui, né, privilegie a direção de permeabilidade de fluxo numa direção, em detrimento a permeabilidade na outra direção. Então, o que acontece? Nós estamos vendo agora em escala, uma escala um pouco maior, uma escala mesoscópica, e não microscópica, como a gente vinha vindo. Quando a gente analisa as características de um reservatório, é necessário a gente analisar todas as escalas microscópica, a escala mesoscópica, a escala macroscópica e a escala megascópica, né? Que é a escala, vamos dizer assim, da sísmica, a escala de bacia, né? Então, vocês vão ver ao longo dessas aulas, e principalmente ao longo de geologia do petróleo, o quão é importante se caracterizar todo o reservatório nessas diversas escalas, porque todas influenciam em como prever o local onde tem maior volume de petróleo, como prever qual vai ser a interação de rocha-fluido que existe no reservatório versus o fluido de recuperação, né? Tudo isso entra nos dados de simulação. Todos esses dados de escala microscópica, mesoscópica, macroscópica, entra nos dados de simulação, assim como outros dados, né? Para você tanto modelar o reservatório quanto simular o reservatório para produção. E para saber em que locais da bacia vocês irão projetar e locar poços de recuperação e de elevação e poços de injeção de fluidos de recuperação, ok? Então, tudo isso interessa, sim, ao engenheiro que for trabalhar com reservatórios, ok? Então, essa trama da rocha, né, que é gerada pela construção, né, da organização dos classos que são trazidos, né, pelos agentes de transporte e sedimentação, interessa por conta da gente ter uma previsibilidade e como será a permeabilidade nos diversas direções, né, de fluxo dentro do reservatório. Geralmente são 3 direções, né? Perpendiculares entre si. Ok, pessoal? Então, mais ou menos x, y, z. E a gente vai aprender um pouco sobre isso. Então, uma rocha, ela se torna anisótropa, quer dizer, ela vai ter uma direção preferencial de percolação de fluido em relação a outras direções. Se ela tem uma rocha, por exemplo, isótropa, né, em que todos os meus clastos, de repente, têm o mesmo tamanho, são bem selecionados, arredondados, etc., né, ao longo do reservatório, então isso provavelmente pode favorecer uma direção de percolação de fluidos iguais nas 3 direções. Então eu digo que o meu reservatório, né, é isótropo. Só que, na vida real, isso é muito difícil, sonho de consumo. Na vida real, nós temos unidades, rochas sedimentares, depósitos e reservatórios com características anisótropas, tá?
Quer dizer, a percolação de fluido numa direção não é igual nas outras direções. E é isso que os laboratórios, né, os engenheiros fazem as análises em laboratório com aqueles plugs que eu falei para vocês, né, nas outras aulas, onde eles analisam, né, então tem aqui o reservatório, né, de repente eles pegam um testemunho lá do reservatório e eles tiram um plug menor numa direção e outro plug na outra direção. Eles conseguem pelo menos 2 direções. As 3 direções são muito difíceis, né? Para quem coleta as amostras na direção. Essas amostras são devidamente orientadas, né? Se elas estão, né? Numa direção e outra, e as análises de percolação de fluidos são feitas para a gente saber, né? Qual que é a direção preferencial no reservatório. Então, por exemplo, tem aqui o reservatório e faz-se o poço. Pega-se o testemunho, né? Então, nós deitamos o testemunho aqui 90 graus. Então, aqui estão as camadas originais do poços. Quando eu faço um plug nessa direção, né? Que esse plug 1, quando eu faço um plug nessa direção e analiso em laboratório qual que é a permeabilidade nessa direção, e depois comparo, né, com o plug 2 na direção vertical, né? Então, eu vejo qual que é a diferença da permeabilidade horizontal com a permeabilidade vertical. É o que eu tenho aqui. Permeabilidade horizontal, permeabilidade vertical. Quem dera eu tivesse a possibilidade de analisar nas 3 direções. Vertical, horizontal 1, horizontal 2. O que é esse horizontal 1 e horizontal 2? Então, nós temos a trama, por exemplo, né, organizada numa direção, só que nós temos uma percolação também em outra direção horizontal. Será que ela é igual à direção, né, da horizontal 1 ou diferente? Então, tudo isso é também analisado em laboratórios, também por engenheiros, e todos esses dados vão parar na mão dos engenheiros que fazem a análise do reservatório e da simulação do que for, da simulação de fluido, da simulação por características específicas, das possibilidades de simulação, dependendo do fluido de recuperação, etc. Então, tudo isso entra nos dados. Então, o engenheiro precisa conhecer quais são as variáveis que ele está tratando nas análises de simulação dele, né? E é isso que a gente tenta passar para vocês, essa informação. Então, a gente pode ver aqui, aí vocês vejam que a gente está em escala mesoscópica, né? Escala de rocha, como se fosse escala de testemunho. Então, a gente pode ver que a gente tem uma organização numa direção da construção dos grãos, aqui na outra direção, né? Aqui a gente vê que tem uma organização muito bem destacada. Geralmente, essa organização que a gente vê aqui é, né, durante o transporte e sedimentação, é a deposição de clastos, né? Pode ser bem selecionados, né? Mesmo que em escala milimétrica, numa lente, né, do depósito, intercalado com outro tamanho de clastos, né? Então, vocês vejam que a gente tem boa seleção milimétrica, né, nesse intervalo e nesse intervalo, ok? Porém, a gente sabe que granulometria mais fina, garganta de poro menor, esses intervalos, mesmo que microscópico, né, vão ter uma permeabilidade prejudicada em relação a esse outro intervalo que a granulometria é maior e a garganta de poro possivelmente é maior. Isso sem contar que há cimento ou argila, tá? Estou falando só de grãos. Então, essa variação de granulometria é que nos dá essa construção dessa trama da rocha, né? Depositada pelos agentes deposicionais, só que microscopicamente nós vemos isso, ok? E aí, por isso que se faz a análise, né, com plugs nessa direção vertical, um plug aqui nessa direção vertical, e outro plug nessa direção horizontal. Plug nessa direção horizontal. Porque daí eu consigo estabelecer o quão prejudicial essa intercalação, né,
de tamanhos de classes diferentes pode ser para uma percolação vertical do fluido e o quanto pode favorecer a percolação dos fluidos horizontais, né, ou paralelos a essa estratificação da camada que é construída pela organização, pela trama da rocha, né, pelos processos de sedimentação e deposição, tá? Então aqui a gente vê um exemplo, né, da trama da rocha, em que a gente vê clastos, né, diferentes tipos de clastos. Esse aqui, por exemplo, quartzo, e se a gente tiver um clasto que naturalmente ele é gerado não esférico, né, formato não esférico, como o clasto de biotita. Quando a gente faz uma lâmina, né, da rocha, a gente consegue ver que esses clastos estão posicionados em uma direção, vocês vejam, né? Esses clastos de biotita estão posicionados nessa direção preferencial, por conta da deposição do agente de transporte e deposição que organizou essa trama da rocha nesse formato, ok? Então, com certeza, né? E isso a gente já fez essa análise, né, nessa amostra. A permeabilidade nessa direção é muito pior do que a permeabilidade nessa direção. Então, quer dizer, se eu tivesse um reservatório em que o reservatório tivesse a construção, trama de clastos esféricos de quartzo ou feldspato e clastos não esféricos de biotita, eu teria melhor percolação nessa direção horizontal do que nessa direção vertical, ok? Então, a gente falou um pouco sobre forma de grãos, arredondamento de grãos, seleção de grãos, organização da trama, né, no reservatório. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as análises de maturidade textural que se é feito para o reservatório, né? Lembra que eu estava falando até então, no modelo ideal, né, nesses exemplos, de não termos argila, temos só clastos, grãos, nem argila nem cimento, tá? Porque no momento, né, que a gente passa a ter crescimento de argila ou cimento, não interessa a porosidade, o tamanho da porosidade. Ela fecha a porosidade, ok? Então não há reservatório que possa existir com a porosidade, mesmo que seja uma porosidade, né, espaçada, ela esteja completamente preenchida por cimento. Então aqui, por exemplo, a gente tem os clastos bastante afastados uns dos outros, né? E esse espaço aqui, que poderia ser porosidade, ele está completamente preenchido por cimento, no caso, cimento carbonático. Aí o que acontece? Nunca isso daí vai ser um reservatório. Por quê? Porque toda a porosidade existente foi preenchida por cimento, né? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora, incrementando a argila, né? Então, por exemplo, nós temos uma maturidade textural, nós analisamos a maturidade textural tanto pelo grau de arredondamento dos clastos, quanto pela quantidade de argila presente. Então, nós temos uma rocha. A primeira coisa que a gente vê, se essa rocha possui quantidade de argila. Bom, ela possui menos de 15%, né, de argila, né, quer dizer, o arenito tem menos de 15%, então, eu considero ele como, vou analisar a seleção dos clastos. Porém, se ele tiver mais de 15% de argila, ele é considerado como um wake. E aí vou falar um pouquinho o que é esse wake. E a rocha já é considerada texturalmente imatura. Por quê? Eu vou ter meus clastos. No meio dos clastos, argila, mais de 15%. E essa argila já vai ser prejudicial, né, para a percolação de fluido. Ela pode não ser impeditiva, mas ela vai prejudicar a percolação. Essa quantidade alta de argila, principalmente se ela tiver, sei lá, 60%, 70%, 50%, né, de argila presente na amostra, então a rocha já é considerada imatura. Bom, mas eu tenho
menos de 15% de argila, beleza. Então agora eu vou ver o grau de seleção. Grau de seleção, né? E arredondamento. Então eu tenho é mal selecionado. Ele é mal selecionado, então ele é submaturo. Por quê? Mal selecionado, variação de clastos, tamanho de clastos, ok? Diminuição de tamanhos de poros e gargantas de poros, dificuldade de percolação. Então, ele já entra na classificação submaturo. Aí eu falo, não, ele é bem selecionado. Opa, eu tenho uma seleção boa dos tamanhos dos clastos. Então, eu vou e analiso a forma desses clastos. Ele é bem arredondado? Ah, eu considero como ele é supermaturo. Então, além dele ter boa seleção, né, eu preciso ver se os clastos são bem arredondados. Não, ele é angular. Ele é angular, mesmo que tenha boa seleção, então ele é considerado como rocha matura. Então, tanto rocha matura como supermatura são rochas muito bem vistas, né, como previsíveis de serem bons reservatórios. Esse aqui, mais ou menos, esse aqui, nunca, tá? Por causa da quantidade de argila que ele vai ter. Nunca não, mas vai ser muito difícil, tá? A maturidade mineralógica, né, não é feita por engenheiro, isso tudo pode ser feito por engenheiro, tá? Mas esse aqui não, esse aqui é feito por geólogos, porque eles são treinados a reconhecer o tipo do mineral. Então, por exemplo, eu tenho uma rocha, né, em que esse gráfico eu já ensinei vocês a verificarem, eu tenho 100% de quartzo, ou próximo a isso, sei lá, 90% de quartzo, ok? Então eu classifico como ele quartzo arenito. Nossa, isso aí é o sonho de consumo de qualquer engenheiro de reservatório, que eu tenho um reservatório formado por predomínio de quartzo, quer dizer, um quartzo arenito, bem selecionado, com grãos arredondados, então quer dizer, é o sonho de consumo, ok? Existem alguns no mundo? Existem, só que a regra geral é outra, principalmente no Brasil. Quanto mais quantidade de feldspato tiver e menor quantidade de quartzo, então, né, ele já com 25%, né, a menos de quantidade de quartzo, né, mas uma boa concentração de feldspato, nós classificamos como arenito arcosiano, né, e vocês vão ver qual que é o prejuízo dele, ou se ao invés de feldspato, grãos de feldspato, nós tivermos grãos de fragmentos líticos, então ele vai ser classificado como o arenito lítico, né? Então a gente sempre faz aqui aquela análise. Quantos grãos de fragmentos líticos nós temos, quantos grãos de fragmentos feldspatos, quantos grãos de quartzo. Aonde cair, né? Nesse gráfico a gente classifica como quartzo arenito, arenito lítico. Nesse campo sublitoarenito, nesse campo aqui, esse campo aqui, né? Subarcósio, ou nesse campo de cima, quartzo arenito, né? Vocês vejam que aqui eu tenho menos de 15% de argila matriz, né? Então, essa análise eu faço para menos de 15% de quantidade de argila. Opa, que é esse aqui. Menos de 15%. Eu tô aqui, ó. Aí eu começo a fazer esse tipo de análise. Entre 15% e 75% eu já classifico em grau vaca, tá? Seja quartzo, né, wake, ou feldspato wake, dependendo da quantidade de quartzo feldspato, ou wake lítico, né, a quantidade de lítico. Então aqui, os vértices, né, eu não mudo a minha análise, continua feldspato aqui, quartzo e lítico. E dependendo dele, onde ele cair no campo, eu classifico o reservatório. E acima de 75% já é adilito, mudrock, tá? Então tudo que tiver nesse intervalo entre 75 e 15 é wake,
né? Não são bons reservatórios, não vão ser bons reservatórios, e eu classifico tudo daqui para frente como bons reservatórios, tá? Por isso é importante se coletar testemunho no reservatório, por isso é importante a gente ter essa captura e análise, né, do reservatório, da rocha do reservatório, para já ter essa noção de que tipo de rocha estou tratando e que tipo de classificação mineralógica a unidade vai ter. Isso vai importar para a gente lá embaixo, vocês vão ver o porquê. Por que eu classifico essa mineralogia. Então aqui a gente tem arenitos supermaturos, né? Aqui um exemplo, onde a gente só vê quartzo. E aqui também outro exemplo onde a gente só vê quartzo. Então, ele é texturalmente, nesse caso, e mineralogicamente supermaturos, tá? Então, vocês vejam aqui, aí, acho, um detalhe, né? Que eu posso ter grãos de quartzo muito próximos entre si, com crescimento de cimento também de quartzo ao redor, né? Ocupando o espaço que antes era o espaço dos poros. Aqui a borda dos clastos, tá, pessoal? Vocês vejam que a borda dos clastos está preservada, né? Nessas setas aqui, dos clastos originais. Porém, uma película de cimento cresceu ao redor. O que ele fez? Detonou com a minha porosidade. Eu não tenho mais porosidade aqui. Tá tudo fechado por cimento de quartzo. Mas mesmo assim, eu classifico ele como uma rocha mineralogicamente matura, supermatura, porque só tem quartzo, tá? Então, a maturidade mineralógica, ela, mesmo que ela não tenha porosidade, ela é classificada. Porém, se tem argila, também a gente classifica. Aqui, por exemplo, a gente, nessa parte mais marronzinha, é a porosidade, e essa bordinha mais escura é película de óleo que está ao redor dos clastos, tá? Então, vocês vejam que nesse contexto a gente tem porosidade, né? É também texturalmente mineralogicamente maturo, só que aqui a gente tem porosidade com óleo, aqui a gente só tem cimento preenchendo todo o espaço poroso, então não sobrou espaço para porosidade e para o óleo poder migrar para essa porosidade, ok? Aqui vocês podem ver com maior detalhe, né, os clastos originais, esse aqui era um clasto anguloso no caso, né? A borda dos clastos e o crescimento depois do cimento de quartzo, fechando toda a porosidade, tá? Então, o próprio fluido, né, rico, né, em íons, traz esses íons e as condições de soterramento que a rocha está sofrendo faz com que haja uma condições de pressão e temperatura, principalmente temperatura e físico-químicas, que faça com que os íons desses fluidos, dependendo do que eles trouxerem, consiga crescer ao redor do grão no espaço poroso. Então, eles vão crescendo ao longo dos milhões de anos, dos milhares de anos, e precipitando na forma ou de cimento ou de argila. Vai variar muito da composição do fluido que está percolando na rocha durante ou logo depois do soterramento, durante o soterramento, muito tempo depois do soterramento, em algum momento geológico do reservatório do depósito sedimentar, tá? Aqui a gente vê que temos um arenito texturalmente imaturo, então os tamanhos dos grãos aqui, né, são muito mais descarados, vamos dizer assim, né? Então a gente vê que com isso, onde tiver concentração de classes menor, a gente vai ter uma permeabilidade, né, prejudicada, né? E onde tem uma concentração, né, ou dissolução de classes maiores, a gente vai ter uma permeabilidade. Então vocês vejam que microscopicamente
tem rochas que apresentam porções microscópicas de má permeabilidade, né, por causa dessas concentrações, nesse caso aqui, de classos, né, menores, ou concentração de classos menores, e porções, né, onde a gente tem porosidade, aqui demarcada todas em azul, tudo que está em azul aqui é porosidade, e porções com melhor permeabilidade. Isso aqui ocorre tanto na escala microscópica, quanto mesoscópica, quanto macroscópica, em toda a escala do reservatório, e é isso que é analisado. Aqui nós temos um arenito texturalmente e mineralogicamente imaturo. Por quê? Litoclasto, rocha vulcânica, rocha metamórfica. Então, vocês vejam que a gente tem de tudo aqui. E pouco quartzo, ok? Feldspato talvez seja esse aqui, não sei, tá? Então, tanto texturalmente, massa seleção granulométrica, como mineralogicamente, esse arenito aqui é imaturo. Arenito quartzoso, né? Então, aqui a gente tem um arenito hipermaturo, sem cimentação, apresentando a porosidade primária. Lembra da porosidade primária? Durante o soterramento, a porosidade que tinha entre os grãos foi preservado, né? E aí foi possível a migração do petróleo e a instalação dele ao redor dos clastros, né? Provavelmente ele tem uma molhabilidade, né, desse fluido em relação a esse clastro. E aí o que acontece? Quando a gente tem a migração do petróleo, né, nessas condições, o mesmo óleo, né, ele consegue inibir o crescimento de cimento, porque ele já está percolando o clasto. Então, os fluidos, né, que tem no espaço poroso, ele é inibido por essa existência aqui já do petróleo, que migrou provavelmente muito antes de qualquer evento diagenético fazer crescer, possibilitar o crescimento de argilominerais ou cimentos. Arcósios. Então, lembra que eu falei dos arcósios lá? Então, a gente vê a quantidade dos feldspatos, e essa quantidade dos feldspatos a gente vê na mineralogia. Então, isso aqui é um grão de feldspato, isso aqui é um grão de feldspato, ok? Isso aqui é um grão de quartzo, né? Estou dizendo para vocês, não é para vocês analisarem. E aí, o que acontece? Esses feldspatos, coitados, eles são muito suscetíveis a alterações. Então, qualquer fluido que passe por eles, dependendo da composição, dependendo das condições físico-químicas que o reservatório tiver em determinada profundidade, né, de soterramento, ele pode ou dissolver e gerar porosidade secundária por dissolução, ou ele pode simplesmente dissolver completamente o feldspato e transformar, né, o que ele deixou em solução em argilominerais que vão crescer ao redor dos grãos, quer dizer, nos espaços porosos. Então, geralmente, né, essa alteração de feldspato, né, por essa dissolução, ele pode gerar argilas cauliníticas ou sericitas, né, e pode gerar outras argilas que, quando você vê, né, o reservatório, ele está meio avermelhado. Então, esse ferro da argila, por exemplo, pode avermelhar, né, dar uma coloração mais avermelhada ao reservatório. Então, eu vou ter feldspatos aqui parcialmente dissolvidos, né? E a solução dele, dos íons dele em solução, permitir crescimento tanto de argilominerais ou uma cimentação de ferro, né? Que pode obstruir parte ou totalmente, dependendo do tempo que ele tiver esse crescimento, pode obstruir parte ou totalmente a porosidade, tá? Então, por isso que eu analiso quanto de feldspato tem minha amostra, ou de litoclasto. Se for um litoclasto que tem bastante feldspato e ele também é suscetível a essa alteração, a mesma alteração do feldspato, então esses íons
presentes nos minerais que vão ser dissolvidos também vão continuar dentro do reservatório ou pode migrar para outro local do depósito e também fazer esse crescimento ou de argilominerais ou de cimento e etc. Ok? Dependendo do que a solução tiver. Aí os wakes, né, eles tendem a ter, né, são classificados como acima de 15% de matriz até 75%, né? Então nós temos aqui vários espaços, né, preenchido por argilas, né? E no geral, os wakes têm má seleção granulométrica também, também considerando a presença da argila também, né? Que já classifica essa péssima seleção granulométrica, né? Porque afinal a argila aqui também é considerada na análise da seleção, na análise da granulometria. E aí a gente pode ter um reservatório, né, com essa concentração de argila, tanto formado só de quartzo, né, como esse aqui, aí a gente classifica como quartzo wake, ou possuindo, como nesse caso aqui, grãos de feldspato, e aí classificado como feldspato wake, tá? Mas de qualquer forma serão péssimos reservatórios, não, quer dizer, não, tende a não ser reservatórios, porque não sobra espaço poroso para o petróleo migrar, ou se ele consegue migrar ao longo do tempo geológico, né, fica muito difícil tirar ele. Então, de repente, se esse aqui for um reservatório de petróleo, em que o petróleo está inserido nos espaços nanométricos, sei lá, porosos, é possível talvez se recuperar se fazendo um fraturamento hidráulico ou que são de reservatórios não convencionais. Então, vocês já tiveram as aulas de reservatórios não convencionais. Então, tudo isso é analisado. Então, sempre que a gente está falando aqui sobre qualidade de reservatório, estou me referindo a reservatórios convencionais, tá, pessoal? E aí, eu também analiso o grau de compactação. Então, conforme a bacia, né, vai sendo soterrada, os grãos que estavam, né, na superfície vão tendo uma compactação maior, né, na superfície. Quer dizer, então vocês vejam que essa compactação a gente não vai ter diferença do tamanho do grão, ok? Só que a gente tem um rearranjo dos grãos que antes, né, geravam maiores volume poroso e conforme ele vai compactando, ele vai gerando cada vez mais menor espaço poroso, né? Então, aqui, esse empacotamento cúbico, né? Cúbico por quê? Porque se a gente fizer uma análise da geometria, né, do centro de cada grão, a gente vai ter o formato de um cubo, né? Que a porosidade pode ser até cerca de 47% do volume da rocha. Quando eu vou progressivamente compactando e diminuindo os espaços da porosidade primária existente entre os grãos, né? Então, eu vou transformando, né, por exemplo, nesse caso, num formato romboédrico, né, do arranjo dos grãos, e diminuindo o volume de poros em relação ao volume de grãos existente numa determinada área. Então, eu tenho uma diminuição de espaço poroso, por exemplo, nesse caso, de 47% para cerca de 27%, ok? Então, vocês vejam que ao longo do soterramento na bacia sedimentar, eu vou progressivamente diminuindo o meu espaço poroso, isso aí para mim é ruim, até que finalmente eu não tenho mais espaço poroso nenhum. Então, dependendo da profundidade, né, que soterrou o reservatório, eu já nem conto em tentar achar a porosidade, a não ser que, porosidade primária, a não ser que a percolação de um fluido favoreça a dissolução total ou parcial de grãos de cimento, etc. E aí, mesmo a grandes profundidades, eu tenho porosidade secundária gerada por dissolução, por exemplo.
tá? Ou fraturamento, eu posso, né? Nessa subsidência, eu posso ter fraturamento, né, da rocha, e aí gerar o espaço poroso secundário, porosidade secundária. Então, aqui vocês vejam que o contato entre os grãos me diz mais ou menos o grau de compactação que a rocha sofreu. Então, eu posso ter predomínio de contato pontual entre os grãos. Então, vocês vejam que os grãos, né, pode ter uma área um pouquinho maior, mas no geral, eles têm um contato pontual entre eles, né? Isso é a compactação mecânica, né? E conforme ele vai evoluindo, né, na subsidência, esse contato passa a ser planar entre um e outro. Então, os grãos já estão começando, né, a ter um contato maior entre si. Temos a diminuição do volume de poros aqui, como vocês podem ver, ok? Aqui eu tinha muito mais, ok? Mas ainda eu estou na compactação mecânica. Quando eu passo a aumentar ainda a subsidência, então os grãos, né, que estavam em contato entre si, começa a ter uma dissolução parcial, né, nesse contato em que a pressão está muito alta, e essa dissolução, né, uma parte do fluido tende a ir para outro local de menor pressão, só que eu tenho um contato, né, côncavo convexo ou suturado entre os grãos. Então eu começo a ter, né, uma reentrância entre os grãos, ok? Ou um contato suturado entre os grãos. E aí, nesse caso, eu já não tenho, quando eu chego nesse ponto de ter um contato suturado, é muito difícil eu ter a preservação da porosidade primária. Até esse intervalo eu tenho, né? Mas já nesse intervalo eu não tenho mais. Então, conforme a gente vai evoluindo, né? Aqui, profundidades mais rasas, nesse 2 as profundidades vão aumentando, 3, até eu chegar no contato suturado, aqui é o suturado, aqui é o contato côncavo convexo, né, preferencialmente, né? Não que eu tenha só isso, eu posso ter já o início, né, de contatos suturados. Então, o que acontece é que eu estou aumentando a minha subsidência na bacia, e eu sei que quanto mais rasa a bacia tiver, menor é o contato entre os grãos. Conforme ele vai aprofundando, eu vou passando de contato pontual para contato planar, contato côncavo convexo e até suturado, onde eu começo a ter dissolução dos grãos. E esse fluido, não se engane, ele vai para um local mais raso da bacia, e esse fluido, no caso, né, geralmente feito de sílica, vai fazer o crescimento de cimento ao redor dos grãos, por exemplo, de sílica, tá? Então, aqui, claro, a gente faz essa análise nos classos existentes, ou seja, principalmente o quartzo. A gente não vai analisar, por exemplo, o contato que tem com o intraclasto de argila, porque a argila, até na nossa mão, né, a gente consegue amassar nessas condições de superfície de pressão, né? Então, a gente não faz essa análise aqui. A gente faz essa análise nesses grãos de quartzo, que para vocês vão aparecer esses grãos branquinhos ou litoclastos, esses grãos mais escurinhos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vê contato pontual, um contato mais planar, ok? Um início de contato côncavo convexo, mas no geral, ó, contato pontual. Aqui, ó, argilo mineral. Não olho ele, pessoal, tá? Quartzo, feldspato, litoclasto, ok? Eu analiso isso, contato pontual, contato pontual. Aqui, ó, cimento. Aqui, ó, porosidade, tá? Então, é isso que eu faço análise. Aqui, no geral, a gente tem contato pontual, pontual. Aqui um pouco planar, mas no geral, predomínio é pontual entre os grãos,